noite no programa 9 Minutos, a gente dá continuidade à entrevista com a médica especialista em doença do sono, doutora Jéssica Polese. Doutora Jéssica, a senhora teve falando no programa de ontem a respeito de apneia de sono e como talvez o evento que mais compromete a qualidade do sono, né? E inclusive até uma investigação preliminar quando existe um diagnóstico de hipertensão, se ela não é provocada por apneia, e ela gera uma série também de consequências em termos de saúde, né? Sim. Inclusive comprometimentos cardiorrespiratórios. Esse é o principal. Agora, eu quero saber da senhora uma questão aqui específica, em função dessa morte que está rodando aí, de que sonolência mata tanto quanto o álcool. O sono do dia, se a pessoa passa a noite sem dormir, e aí depois vai dormir durante o dia, o tanto de horas equivalente ao número de horas de sono que ele não dormiu à noite, ele consegue fazer essa reparação, esse déficit de sono? Não, a gente costuma falar que para liberar algumas substâncias no organismo necessário para manter a vitalidade, manter o organismo funcionando bem, o sono ele tem que ser à noite. Nós somos indivíduos e nós, como ser humano, a gente fica acordado de dia e teria que dormir à noite. A quebra nesse modelo vai gerar consequências e que às vezes vai ser um alto preço. Aqui a gente tem uma cultura de que tanto faz, né? Tanto faz dormir pouco, tanto faz dormir de dia, né? Então as pessoas perdem noite de sono fazendo outras coisas, e na balada, e fazendo coisas de lazer, e no final acham que amanhã eu posso dormir até mais tarde. Não, isso nunca vai compensar o sono da noite. Inclusive a gente costuma falar, sono perdido é perdido para sempre. Você não recupera aquele desgaste orgânico que aconteceu naquela perda que você passou acordado. Você não consegue recuperar dormindo em outro horário ou compensando. Isso não é compensador. Bom, veja bem, a gente tem discutido aqui muito no programa 9 Minutos com especialistas, principalmente da área da psicoterapia, o conceito da normalidade, da normose, a normose como a normalidade patológica. Uma coisa é considerada normal porque é praticada pela maioria das pessoas, não porque a prática não é correta. Isso que você está colocando para nós aí nos adverte por uma questão que é uma tradição no processo industrial, que é o trabalho em turnos. Sim. Como é que fica, então, o trabalhador de turno? O trabalhador de turno, ele sofre muitas consequências físicas dessa inversão do horário, né? Veja, nós somos feitos para poder funcionar com o dia, durante o dia. Se você tenta mudar isso, você quebra uma coisa chamada ciclo circadiano, que o nosso organismo utiliza, que é o claro e o escuro, para se manter alerta ou cair no sono. Então, quando você quebra esse ciclo circadiano, para poder cumprir uma vida social ou cumprir uma necessidade de trabalho, você está rompendo um ajuste orgânico, e isso vai ter consequências. Hoje já tem várias doenças que a gente está relacionando ao turno. Eu acredito que nessa próxima década vão vir muito mais trabalhos comprovando isso. Hoje a gente sabe que o indivíduo que trabalha de turno, ele tem mais facilidade de ter hipertensão arterial, doenças cardiovasculares. Esse indivíduo tem muito mais tendência de ter outros problemas psiquiátricos, dores crônicas. Tem um grupo que fala que ele vai ter uma expressão gênica que vai favorecer o aparecimento de alguns cânceres. Então, é um preço alto. O trabalhador de turno, eu costumo falar que paga um preço alto por trabalhar fora do horário que deveria estar dormindo. Quer dizer que isso já existe, então, digamos assim, uma historiografia, uma descrição científica, uma constatação científica dessa associação de trabalhar na hora que está dormindo com as doenças. Sim, isso já existe, isso já é publicado. E já existe uma literatura científica a respeito. Não é muito divulgado, é uma pena, né? Que isso, acho que Será que há interesse que seja divulgado? Pois é, e vai gerar um problema sério, porque algumas profissões não podem parar. Aí entram os hospitais, existem profissões que não podem parar porque existem problemas em todo o horário. Televisão também, televisão agora gira direto. Então, assim, tem alguns problemas, mas outros eu acho que vale a pena repensar. Por exemplo, para que um supermercado aberto 24 horas, porque tem um funcionário que vai estar lá 24 horas, você está com vontade de fazer compra, mas tem um indivíduo que tem que estar lá para te atender. Tem algumas coisas que, de repente, poderia ser evitado. As pessoas estão pegando a noite, agregando a noite no seu dia para fazer os trabalhos, e não é para ser assim. A noite é feita para dormir. Então, está existindo
uma mudança no sentido da gente incorporar a noite como um período de trabalho. E aí tem que ter uma pessoa para te atender, tem que ter uma pessoa para cumprir uma coisa, né? Diferente, por exemplo, um hospital, que não pode parar, as pessoas estão doentes, né? Claro, tudo tem que ser levado em consideração. Mas, de uma maneira geral, vai levar ao pensamento de que o dia para você trabalhar é só de dia, né? A noite é para você dormir. A gente vai voltar a refletir sobre isso, né? E com os problemas que vão vir. Então, essas indústrias que têm muito trabalho de turno vão ter que rever os seus horários, as suas escalas. Tem em alguns conceitos da Escandinávia, as cidades têm muito parque dentro da cidade, Copenhague, Estocolmo, em Oslo, porque é a visão daquele povo de que quando o homem se distancia da natureza, ele adoece. Então, você estava relatando no bloco anterior essa questão, nós vamos incorporando novas atividades urbanas que subverte o nosso velho relógio natural. Né? Então, passa a ser, entre aspas, normal trabalhar à noite. Pois é. Né? Só que a natureza vai nos cobrar isso. A médio prazo, ela vai apresentar a conta, não é isso? Vai apresentar a conta e vai ser orgânico. Vai ser orgânico, vai utilizar o corpo. Com certeza. Isso já está bem documentado em alguns trabalhos, né? Então, eu acho que é hora de refletir sobre isso. Algumas coisas valem a pena e precisam ser feitas, mas outras não, poderiam ser deixadas para outro dia, né? Então, eu acho que é um questionamento interessante. E aquelas que não podem deixar de ser feitas, precisa ser melhor estabelecido. Por exemplo, já está provado que mais do que 8 horas ininterruptas de trabalho, o trabalho passa a ser improdutivo a partir daí. Então, não adianta você submeter um indivíduo a 12 horas, ainda mais se ele estiver executando uma função requer atenção, foco. Possivelmente ele vai falhar e vai falhar nesses horários, entendeu? Então, a gente precisa repensar essas coisas, esses turnos muito longos. A outra coisa que acontece muito, os indivíduos pegando no trabalho 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, para o indivíduo estar 6 horas no trabalho... Ele 4 horas. Entendeu? Então acaba que ele está acordando muito mais cedo do que ele deveria. Isso tudo tem que ser questionado e tem que ter um entendimento das empresas em relação a isso. Eles têm que começar a pensar nisso, que o problema, ele é real. Aquele funcionário vai se acidentar, aquele funcionário que está na indústria trabalhando num forno, vai gerar um acidente com ele, com as outras pessoas que estão ali. O motorista vai bater aquele ônibus cheio de gente. Então essas coisas têm que ser consideradas, porque é um problema de toda a sociedade e também da empresa. A perda pessoal, claro, é enorme para essas famílias, mas também tem uma perda financeira muito grande. Então, investir nesse sentido é investir de que se você vai ter um funcionário mais produtivo, que vai render para a tua empresa, sem contar que ele vai estar mais saudável, que vai ser bom para ele e para a família dele. Teve 2 reportagens seguidas sobre esse assunto, uma na Exame e a outra na Você SA, falando sobre isso. Um funcionário que tem um bom desempenho são normalmente as pessoas que dormem bem. Então, tirar isso do indivíduo, botar o indivíduo a trabalhar como se fosse uma máquina, que não é, vai gerar muito mais custos a longo prazo. Não é vantajoso. Quer dizer que esse slogan que está sendo agora mais, digamos assim, mais massificado, de que sonolência mata tanto quanto o álcool, diz respeito ao fato de que ela predispõe a acidente. Muito. É isso? Sim, sim. Aqui no Brasil, a gente começou a ser feito a gente engatinha no sentido de evitar a sonolência no trânsito, mas nem engatinha, para falar a verdade. Nem acordou para o fato. Nós não acordamos para o problema da sonolência no trânsito. Nós temos hábitos que são péssimos. Outro dia eu estava lendo que 80% da população, antes de uma viagem longa, o que ele deveria fazer? Dormir. Não, ele deixa a mala para fechar na última hora, aí ele acorda de madrugada, porque ele quer pegar a estrada vazia, aquela estrada cheia de buraco, para poder chegar no destino antes das 8. Quer dizer, ele se coloca numa situação totalmente de risco, ele está privado de sono, viajando numa estrada ruim, né? Então, a chance dele ter um acidente é muito maior. Então, é coisa de conscientização mesmo. Esse indivíduo tem que estar bem dormido, ele tem que ter dormido um número suficiente de horas para pegar o trânsito. Isso é cultural, isso acho que é campanhas educativas mesmo. Em relação à legislação, existem algumas legislações que não são cumpridas. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente não faz nenhum diagnóstico de distúrbio do sono nos motoristas profissionais.
Fora, se você for, por exemplo, para os Estados Unidos, em alguns lugares eles são proibidos de dirigir. A gente não faz nenhum diagnóstico. Esse povo está todo na estrada dirigindo carreta enorme por aí afora e que tem acidentes graves com zilhões de carros juntos. Então, assim, é cultural, isso tem que ser levantado em vários locais, pela comunidade, pelos órgãos, por quem fiscaliza. Isso é um problema coletivo que gera um custo altíssimo para a sociedade e para o indivíduo, tanto de sofrimento, de perda, de doença, quanto de dinheiro mesmo. Para esse indivíduo se acidenta, ele vai para o hospital, ele é muito recurso que poderia estar sendo investido em alguma outra coisa, se for pensar em dinheiro, né? Economicamente, mas é um fator a considerar também. Claro, é um fator a considerar. Não tem que ser considerado esse dinheiro, poderia estar se investido em outra coisa, em prevenção de outras doenças, né? Então, assim, é acordar para o problema mesmo. A gente engatinha, assim, eu costumo falar que a gente está engatinhando, começando a engatinhar no problema, e que ele é muito maior e tem muitas coisas a serem feitas. Agora, o ser humano, não sei se é brasileiro, é da índole do ser humano acreditar que o mal sempre acontece com o outro. Ah, sim. Né? É da índole. Mas nós temos um argumento, talvez, à luz da vaidade, que possa modificar as pessoas. Dormir mal engorda, não engorda? Engorda. Sendo por qualidade ou por quantidade, engorda. A gente estressa quando não dorme mal, né? E a gente libera algumas substâncias no organismo, tanto que aumentam o apetite, quanto eles ficam acordados e dormem comem durante a noite também. Então, isso aí também é outra coisa que facilita engordar. Aí ele engorda, dorme pior porque está chateado, porque está gordo. Aí come mais ainda. Isso vira um ciclo vicioso de doença e sono. E como é que é feito assim, um rastreamento, uma consulta, para identificar o eventual distúrbio que a pessoa possa estar apresentando? Primeiro a gente separa assim, mau hábito de sono, né? Eu recebo às vezes muitos clientes que estão inadequados no turno, né? Assim, às vezes o indivíduo já chega com a fala de assim, eu vou morrer se eu continuar no turno. Isso aí eu recebo às vezes no consultório. E ele sofre. Esse é um indivíduo que deveria deixar o turno mesmo, porque ele vai adoecer mesmo. Esse indivíduo já está sinalizando que ele está sofrendo e que ele vai dar problema orgânico lá na frente, né? A gente precisa saber qual que é mau hábito de sono, que é um indivíduo que não tem um comportamento que predispõe ao sono. Se ele tem uma doença, e aí tem equipamentos que fazem um diagnóstico, e aí entra a apneia, síndrome de perna inquieta, o bruxismo e outras doenças do sono, ou se ele está dormindo pouco, porque ele resolve fazer outra coisa, ele acha que dormir é perda de tempo, né? Então, uma vez separando esses principais grupos, você faz uma abordagem específica com eles, né? E se ele tiver insônia, a gente tenta ver de onde surgiu, como ele está, qual é o comportamento diurno desse indivíduo, qual o perfil pessoal, e aí tenta trabalhar um pouquinho a ansiedade para que ele não, a gente costuma falar para ele não levar para a cama, para o quarto e para a cama, né? Que aí depois ele não consegue dormir mesmo. Agradeço muito, doutora Jéssica, sua presença aqui nos explicando a respeito disso. Obrigada a vocês. Em 9 minutos, a gente contou com a presença da médica especialista em doença do sono, doutora Jéssica Polese. Até já. Sou passageiro.